Prepare-se para discutir a educação inclusiva na prática. Eu sou Fabiana Leme, da Inclutopia, e é um prazer ter você aqui comigo. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa audioaula sobre 5 dicas de como auxiliar na escrita do nome de crianças com transtorno do espectro autista. Se você está ouvindo essa videoaula, é porque você acessou o nosso link, não é? E aí você vai aproveitar para conhecer um pouco do nosso trabalho. A nossa proposta é levar um conhecimento de qualidade e um grande número de informações para mais pessoas. E o WhatsApp foi uma ferramenta que a gente escolheu por ser de fácil acesso, ela é bem democrática, você pode estudar quando você quiser e você recebe aí, no seu celular, não é grupo, não tem aquela confusão de informações, é o material que você vai receber individualmente e você tem esse canal de comunicação com a professora para poder tirar dúvidas, para poder fazer alguma sugestão. Fica a dica então, acesse o nosso site www.inclutopia.com.br e acesse tanto o nosso Inclublog e fique atento ao Inclusap, que é onde a gente lança os cursos, né? Cada mês tem um tema e é muito bacana para que você possa participar. As turmas são limitadas, né, o número de pessoas, porque o nosso objetivo é dar atenção, a gente conseguir manter o diálogo. Então, se a turma for muito numerosa, eu não vou conseguir manter esse diálogo com vocês. Também no site vocês encontram uma aba de arquivos prontos para imprimir. Tanto é que aqui abaixo, no final dessa aula, vocês vão receber um link para vocês imprimirem gratuitamente o arquivo da plaquinha de nome com o alfabeto móvel já prontinho para imprimir e recortar. Combinado? Muito bem. Então vamos à dica número 1, quando você está trabalhando com uma criança autista, com transtorno do espectro autista, e você precisa, né, você está nessa fase de ensinar o nome próprio. É muito importante que toda a informação da criança, ela contém o nome e a foto. Mesmo as crianças, né, com autismo, elas têm muita dificuldade nesse autorreconhecimento, então a gente sempre trabalha ali no espelho, utilizando fotos, para que ele tenha uma base, para que ele comece a reconhecer o próprio nome. Então, todo o material, o caderno, a agenda, a pasta, todo o material que for identificado com o nome dele, é importante que tenha uma fotinha ao lado, para que ele já comece a fazer essa referência, a ter essa individualidade, reconhecer o seu nome e a sua imagem. Ao longo do tempo, a foto, ela precisa ir sendo retirada, para que a referência dessa criança fique só na escrita, ok? Quando você começar pela sua observação, você perceber que ele já está reconhecendo a escrita do nome no meio de um cartaz onde tem o nome da classe toda, que ele já vai pegar o material dele direitinho, sem apoio de foto ou nenhuma figurinha, você já pode aí fazer uma inferência na sua avaliação de que ele já está reconhecendo o nome próprio, que ele já tem o domínio desse conteúdo. Muitas vezes, quando a gente trabalha com crianças com TEA, transtorno do espectro autista, a nossa avaliação, né, o feedback que a gente tem da aprendizagem que eles vão adquirindo, ela é mais indireta, ela é mais da observação, e não daquela pergunta e resposta, onde você vai, faz uma pergunta, aplica um exercício e você tem um retorno. Não é bem assim, né? Nem sempre eles respondem na hora que você quer. Muitas vezes é a sua observação nesses detalhes que vai garantir se aquela criança adquiriu ou não o conteúdo. Dica número 2. É muito importante que todo o trabalhinho da criança, uma pintura, um desenho, uma garatuja, quando você, professor, professora, for colocar o nome da criança, faça isso junto com a criança, perto da criança. Coloque sempre no mesmo local. Então, se você elegeu o canto inferior, né, direito da sua folha para colocar o nome, então você vai sempre nomear. Olha, fulaninho, estou escrevendo o seu nome. E aí você vai colocando as letras, olha aqui o seu nome, D, A, N, e aí você vai colocando as letras e nomeando.
Por mais que pareça que eles não estão observando, a atenção, né, da criança com TEA é mais difusa. Não é porque ele não está olhando, não é porque às vezes ele está vocalizando junto que ele não está prestando atenção. Então, esse é um hábito importante que você precisa ter no seu dia a dia para significar, né, para trazer significado para esse nome, e para que ele comece a perceber que aquele local é destinado à escrita, e não é qualquer escrita que é a sua identificação, é a sua marca na folha. Vamos para a dica número 3. É muito importante que você trabalhe a partir de uma variedade de materiais o mesmo conteúdo. Então é importante apresentar a escrita desse nome, além do papel, você trabalhar na lousa, em um cartaz, na plaquinha de nome, a escrita desse nome com lixa, né, utilizando letras recortadas em lixa, a escrita do nome na massinha, né, utilizando a massinha de modelar para fazer o nome, fazer as letras do nome, com palito, com rolinhos, por exemplo, de revista, quando você faz rolinhos de revista, utilizando tinta, são diversos recursos, utilizando barbante, a escrita na areia, enfim, você precisa lançar mão de uma série de experiências sensoriais. Essas experiências elas não podem ser simultâneas, então você vai a cada dia explorando uma dessas sensações. Vão ter algumas sensações que a criança pode não gostar e ela pode até se afastar por trazer uma sensação ruim e tudo mais, algo que ela não goste, mas outras ela pode gostar bastante. Então, explorar os materiais, né, para você poder trazer esse conteúdo de diversas formas, é bem importante, é bem bacana. Dica número 4. Alguns alunos têm uma resistência muito grande à escrita, né, no lápis, com lápis e no papel tradicional. Eu não sei se é a resistência do papel, a textura, a questão do lápis, no começo pode não ser uma coisa muito simples. Normalmente, né, há uma aceitação do uso da canetinha em superfícies mais lisas. E o que eu estou chamando de superfície mais lisas? Superfícies como aquele plástico que é mais lisinho, então tem capas de caderno, sabe a parte de trás daquela capa de caderninho de plástico? Que é bem lisinha, como se fosse aquela folha de transparência do antigo retroprojetor, quem aí é mais antigo, né? Muitas vezes eu pego essa folha essa transparência de retroprojetor, colo no sulfite branco para você ter um fundo, uma base, e a criança escreve em cima desse papel. Se usar canetinha comum ou a canetinha de lousa, né, de quadro branco, vai apagar. Se você precisa desse registro, até para você documentar a hipótese de escrita da criança e tudo mais, você pode utilizar uma canetinha que era utilizada para marcar CD antigamente, que é aquela caneta de retroprojetor. É uma caneta que não apaga, é uma caneta permanente. E aí você vai ter o registro por mais tempo. Outra superfície que eles aceitam bem é essa superfície que faz o revestimento de armários e tudo mais, que é a fórmica. E é por isso que às vezes eles escrevem tanto na carteira e na mesinha. Então, se você tiver uma lousinha, né, de fórmica, um pedaço, uma chapa de fórmica, também é um espaço que com a canetinha eles aceitam escrever. E depois está tentando fazer a transferência disso para o papel, né, para o caderno, para o convencional. Mas uma primeira etapa é explorar a escrita nessas outras superfícies que apresentam menos resistência. Okay? Um dos meus alunos é uma criança pequena, de 5, 6 anos, e sem linguagem, apenas ecolálico e muito agitado, com pouca adesão à rotina escolar, com pouco tempo de concentração, e aí foi sendo feito esse trabalho com nome, e aparentemente não havia efeito. Quando eu observei, ele estava escrevendo na própria perna, né, utilizando a unha para fazer aquele risquinho na pele, né, o seu nome, não é? Então, eu precisei de um outro espaço, né, eu não consegui reproduzir esse espaço da pele para ele escrever com unha, mas sim a gente conseguiu, ele teve uma melhor aceitação
a escrever, por exemplo, em cima da transparência, que é uma superfície mais lisa. O papel ele rejeita. Então, ter essa percepção, ter esse olhar faz diferença. E a nossa quinta e última dica é observar que nós aprendemos, né, do amplo e a gente vai diminuindo para o mais restrito. Então, começar com um caderno muito pequeno, mesmo que seja o caderno de desenho, não é o indicado. Então, para crianças menores, a gente começa lá com sulfite A3, com sulfitão, folhas maiores, uma cartolina, e depois você vai reduzindo esse papel, você vai reduzindo esse espaço, não é para ficar nesse espaço ad eterno, né? Mas a gente começa do amplo, para que ele tenha esse espaço, e depois você vai reduzindo. E mesmo quando você for para o sulfite, né, o tamanho sulfite, o tamanho do caderno, introduzir primeiro as linhas mais largas, um espaçamento assim de 2 dedos, né, de distância de uma linha para outra, antes de passar para uma linha convencional, que é estreitinha e às vezes até muito clara. Né? Isso faz diferença sim para muitas crianças e você consegue aos poucos avaliando, não é? E ampliando, por exemplo, esse potencial que a criança traz na sua escrita e na sua alfabetização. Então, nós encerramos por aqui a nossa audioaula. Conheça nosso trabalho, conheça nossos cursos. Essa aula ela é uma amostra do trabalho que a gente faz, do trabalho que a gente realiza. Normalmente nos nossos módulos, a cada dia você recebe 2 a 3 áudios, não passando mais de 30 minutos aí de conteúdo, né, para você acompanhar. E você percebe que você tem uma qualidade, você tem uma visão da realidade, não é uma experiência que a gente traz para compartilhar com vocês. Acessem o nosso site, o curso, ele vai começar dia 26, né, de fevereiro de 2019. O curso incluindo alunos com transtorno do espectro autista. As vagas são limitadas, a gente já tem um bom número de inscrições, a gente está querendo fechar essa turma. São 8 publicações e a gente vai falar sobre prática, sobre rotina, de como garantir um bom reconhecimento do ambiente para evitar as crises, né, de desestabilização, como avaliar esse aluno, como planejar o conteúdo, enfim. Tá super bacana, feito com muito carinho e eu espero todos vocês lá. Foi um prazer então e qualquer dúvida, qualquer comentário sobre essa audioaula, é só mandar aqui no nosso contato, tá bom? Esse aqui é o nosso canal de comunicação, ok? Muito obrigada! E este áudio chegou ao fim, mas nossos encontros continuam. Eu sou Fabiana Leme, da Inclutopia, e te espero no próximo, hein?